Alô, vamos aqui de Relatos da Janaína, volume 2. Desce a vinheta aí, brother. Então, Relatos da Janaína, esse é o segundo relato importante da Janaína, que vem trazendo para nós aulas de como enfrentar as dificuldades com base na lei de Nam-myoho Renge-kyo. Ela começa com um Gosho de Nichiren que diz assim: sofra o que tiver que sofrer, desfrute o que há para ser desfrutado e continue orando Nam-myoho Renge-kyo. Aí ela começa: perdoem ter quebrado a regra e colocado o Gosho de Nichiren logo no início do relato. Mas essa palavra de Nichiren tem sido um incentivo especial desde o início da batalha que enfrento com meu filho. O jovem estudante de 18 anos está estudando enfermagem, com muitos sonhos, e no final de junho nós descobrimos que ele tem uma doença degenerativa que causa cegueira e que já perdeu parte considerável da visão esquerda. E estamos passando por essa questão agora, e isso requer recursos financeiros, tratamentos por longos períodos, realização de cirurgia, readaptação de nossos sonhos e projetos. Tudo em prol da melhor forma de nos adaptarmos a essa doença. Mesmo em pouco tempo de budismo, tenho vislumbrado belíssimas experiências como essa que estamos vivendo. A primeira foi ter me livrado da morte em uma gravidez tubária em 2006. Foi a primeira vez que recitei Daimoku e como quem engatinha a pronunciar o Gongyo. Minha mãe e minha tia, internadas por motivos e doenças diferentes. E eu com uma gravidez na trompa, dando conta de cuidar das duas. Marli, grande amiga da minha mãe, se aproximou de mim na época. Eu recitava o Nam-myoho Renge-kyo em conjunto com simpatias, outras religiões, passes, etc. Minha mãe e tia buscavam outras religiões para resolverem suas questões. Porém, apenas eu, no meio desse turbilhão, recitei o Nam-myoho Renge-kyo. Apenas eu sobrevivi na época. Nessa época, não entendi bem o que aconteceu e a vida seguiu. Porém, esta foi a primeira experiência que eu tive com a lei mística, mesmo sem saber. A segunda vez foi quando a lei me buscou novamente. Há aproximadamente 4 meses, eu estava no máximo da síndrome do pânico, quando minha amiga Lilian intermediou a visita do Wagner. Ele se deparou com uma casa sombria, uma mulher enfraquecida, sem esperança, sem qualquer vaidade, sem dinheiro nem para comer, mentalmente doente e, principalmente, sem qualquer esperança. E hoje os senhores se deparam com uma mulher forte que não abaixa a cabeça para as dificuldades, com energia vital renovada, sem crise de pânico, sem medo do que tiver que vir. Ele retirou de mim todos os acessórios que eu carregava e me desafiou a recitar apenas Nam-myoho Renge-kyo como forma única e exclusiva, para não só sair da situação, mas também finalmente obter as rédeas de minha própria vida. Finalmente tomei a decisão de aceitar o desafio. Desde então, não busquei outra fonte senão dentro de mim. Em terceiro, pela recém-descoberta que essa doença se chamava ceratocone, essa doença que atingiu meu filho. E porque essa última é uma bela experiência. Porque tive a oportunidade de descobrir o tanto incomodava a vista do meu filho desde pequeno. E apesar de inúmeras vezes ter o levado ao oftalmologista, este problema estava oculto. Talvez antes não tivéssemos preparados para uma notícia dessas. Está doendo? Sim. Está me preocupando? Sim. Está me incomodando saber da perda da visão do meu filho. Mas passo por isso consciente de que meu estado de vida deve estar ancorado no mais alto padrão que eu puder. Somente quem pratica Nam-myoho Renge-kyo como única e absoluta forma de devoção passa por qualquer dificuldade com a certeza da absoluta vitória. E nós budistas consideramos a vitória como grandioso ato de passar e transformar qualquer situação. Ainda que passar seja por uma doença, divórcio, um vício, falecimento de alguém querido, o desemprego ou qualquer outro problema, grande ou pequeno. Muitas vezes na vida não podemos controlar o tamanho das ondas que vêm em nossa direção, mas podemos aprender a surfá-las com grande coragem e sem perder jamais a fé de que podemos ser vitoriosos apenas pelo ato de saber passar melhor pelas dificuldades. Por isso finalizo esse relato com a praxe de sempre, um Gosho que vem me norteando desde que recentemente visualizei o tamanho da onda inegavelmente grande que estava vindo na minha direção e da minha família. Sofra o que tiver que sofrer, desfrute o que há para ser desfrutado e continue recitando Nam-myoho Renge-kyo. Uau! Nam-myoho Renge-kyo, a gente se vê.